Estamos de volta com o Direto do Plenário, ao vivo, com as imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Retorno dos ministros aos respectivos lugares. A expectativa agora é para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017, continuidade do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.439. Tivemos relatório e as sustentações orais que ocorreram na primeira parte e agora a expectativa da continuação dessa dinâmica no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos, portanto, acompanhar a segunda parte da sessão de hoje ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos e na retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.439, eu passo a palavra ao senhor relator para a leitura do seu voto. Presidente, eu, em primeiro lugar, como me parece próprio, gostaria de cumprimentar não só o senhor Procurador-Geral da República, como todos os ilustres advogados que estiveram na tribuna com trabalhos de excelente qualidade e a demonstração cabal de uma obviedade interessante, de que a vida pode ser vista de diferentes pontos de observação e que pessoas esclarecidas e bem intencionadas podem pensar de maneira radicalmente diferente acerca dos mesmos assuntos. O objeto, presidente, desta ação, como todos já estão cientes, são dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional e do acordo entre o Brasil e a Santa Sé relativamente à questão do ensino religioso. O pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, o pedido principal, é de interpretação conforme a Constituição para se assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, isto é, não pode ser ligado a qualquer religião, não pode pretender veicular dogmas e crenças de uma específica religião. E, ainda no mesmo pedido, se requer que os professores não possam ser admitidos na qualidade de representantes das igrejas, das confissões religiosas e, portanto, que os professores que vão ministrar ensino religioso não podem ser admitidos na qualidade de representantes das confissões, seja um padre, seja um pastor, seja um rabino. Há um pedido alternativo, que é o de se declarar a inconstitucionalidade de um trecho do artigo 11, parágrafo 1º do acordo com a Santa Sé, na parte em que faz referência a católicos e de outras confissões religiosas, quando se referindo ao ensino. A discussão, portanto, presidente, envolve a harmonização de um lado de 3 grupos de normas constitucionais. A que prevê o ensino religioso, a que prevê a liberdade religiosa e aqui institui o princípio da laicidade do Estado. Essas são as normas constitucionais relevantes. E as normas infraconstitucionais são essas que disciplinam a oferta do ensino público. Eu, como todos os ministros aqui, também tenho uma posição nessa matéria e que começo a enunciar, e devo dizer que, respeitando todas as posições manifestadas, eu vejo esse problema como uma discussão fora de época entre iluminismo e pré-iluminismo, sinceramente. Eu não vou me alongar no tópico do cabimento da ação
porque ele me parece fora de qualquer dúvida. O Procurador-Geral da República tem legitimação universal e estamos lidando com normas de status de norma federal editadas supervenientemente à Constituição. Portanto, eu, presidente, estou passando sem maior vagar pela questão do conhecimento, porque acho que não se justifica sequer o destaque. E passando ao mérito da ação, eu dividi o meu voto em 3 partes. Na primeira parte, que é a única que eu vou ler, porque queria ser muito cuidadoso em relação a ela, eu faço uma breve nota sobre a religião no mundo contemporâneo. Na segunda parte, eu exponho o tratamento jurídico normativo dado ao ensino religioso nas escolas públicas no Brasil, tal como praticado atualmente. E na terceira parte, eu procuro oferecer, na minha visão, a solução para a controvérsia constitucional aqui trazida. Portanto, passo, presidente, à parte 1, pedindo licença para brevemente ler este trecho do meu voto, que, como disse, é o único que pretendo ler, e estarei juntando um voto integral. Mas, em respeito ao sentimento religioso das pessoas e aos colegas, eu procurei fazer uma reflexão cuidadosa sobre este assunto. E digo eu, o sentimento religioso acompanha a evolução da condição humana e das civilizações desde o início dos tempos, para bem e para mal. Em sua trajetória milenar, a religião ocupou diversos lugares no universo social, que vão da centralidade absoluta ao secularismo, que procura retirá-la do espaço público e confiná-la à vida privada. Eu, de fato, distribuí o meu voto, mas esta parte eu escrevi depois, portanto, não vão encontrar no meu voto. E à mão, como eu faço as coisas que considero importantes. No plano político, a religião, esteve ligada à legitimação do poder, à dominação social e ao surgimento das primeiras leis, como manifestações pretensamente divinas. E também esteve, no plano político, a religião relacionada a guerras, perseguições e fundamentalismos diversos, da Inquisição ao jihadismo. No plano existencial, a religião se liga a sentimentos humanos, como medo e esperança, e ao cultivo de valores morais e espirituais, que remetem ao bem, à solidariedade e à compaixão. A religiosidade, neste plano existencial, envolve a relação com o sobrenatural e o transcendente, com a concepção de que a vida não se limita a uma dimensão material ou física. Ao longo dos séculos, a humanidade busca nas manifestações religiosas, como os ensinamentos das Escrituras, exemplos de vidas emblemáticas e o reconhecimento de lugares sagrados, entre outras, as respostas para questões existenciais básicas, como o sentido da vida e a inevitabilidade da morte. Por muito tempo, o conhecimento convencional militou na crença de que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam o sentimento religioso para a margem da história, superado pelo racionalismo e pelos avanços tecnológicos. E tudo sugeria que seria assim. De fato, com o advento do Estado moderno, notadamente a partir da Revolução Protestante, a religião perdeu sua centralidade no domínio público, que foi ocupado pelo poder estatal soberano. A Revolução Científica, por sua vez, com as transformações que operou nos fundamentos da física, da astronomia e da biologia, quebrou dogmas religiosos que haviam atravessado os séculos. A transição entre a visão tradicional pautada pela religião e o novo paradigma, todavia, não se deu sem paradoxos e contradições. Como observou um historiador, Isaac Newton, um dos símbolos deste período, estou me referindo à Revolução Científica, dedicava, aspas, muito mais tempo ao estudo da Bíblia do que às leis da física.
Fecho aspas. Por fim, na sequência histórica de um século de longas guerras religiosas, o iluminismo surgiu como um vigoroso movimento intelectual fundado no primado da razão, na liberdade, na tolerância e na separação entre igreja e Estado. Thomas Woolston, no início do século XVIII, chegou a decretar que a morte do cristianismo ocorreria até 1900, previsão considerada excessivamente conservadora por Voltaire, que prenunciara um fim mais próximo. E fechando o ciclo, já avançado o século XIX, Karl Marx proclamou que a evolução da história levaria ao ocaso da religião. Portanto, tudo sugeria que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo empurrariam a religião para a margem da história. Não é difícil perceber, no entanto, que as diferentes previsões e profecias acerca da desaparição do sentimento religioso não se realizaram. É certo que a modernidade trouxe efetivamente a secularização, a laicidade do Estado e a separação entre ciência e fé, com o deslocamento da religião predominantemente para o espaço da vida privada. A verdade, porém, é que mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, com a teoria heliocêntrica do cosmos, de Darwin, com a origem das espécies e a seleção natural, e da revolução na física moderna, trazida pela teoria da relatividade, pela mecânica quântica e pela confirmação do bóson de Higgs, a partícula de Deus, o sentimento de religiosidade não arrefeceu. O fato inelutável é que a ascensão das ciências e o avanço tecnológico não deram conta das demandas espirituais da condição humana. Apesar do humanismo, do agnosticismo e do ateísmo terem representantes intelectuais de grande expressão, quase 84% da população mundial professam alguma religião. A estatística foi retirada de uma pesquisa feita pelo Pew Forum, está no Global Religious Landscape. No Brasil, de acordo com o levantamento do IBGE, em 2010, apenas 8% dos entrevistados se declararam sem religião. Nas palavras de Yuval Noah Harari, que é o autor dos best-sellers clássicos Sapiens e Homo Deus, aspas, mais de um século após Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal. Fecho aspas. O fenômeno religioso, no entanto, passa por transformações profundas, com grande diversificação. Religiões que historicamente contam com maior número de adeptos, como as religiões abraâmicas, cristianismo, islamismo e judaísmo, ao lado do hinduísmo e do budismo, que são as principais religiões praticadas no mundo, elas progressivamente cederam espaço a novas matrizes religiosas originadas tanto da interação entre diferentes crenças ao longo do tempo, quanto de cismas internos. Esse contexto de maior diversidade e pluralismo também deu lugar ao surgimento de manifestações genéricas de fé, que não se traduzem necessariamente na filiação a uma religião específica. Mais recentemente se propagam, inclusive, as ditas religiões sem Deus, que propõem a desvinculação entre o conceito de religião e a crença em uma divindade transcendental. E aqui eu cito, em suporte desse argumento, dois autores bastante conhecidos do público jurídico, que são Ronald Dworkin e o professor Roberto Mangabeira Unger, que recentemente escreveu também um trabalho sobre esse tema. Em célebre passagem, Albert Einstein, que não acreditava no Deus da Bíblia, num Deus pessoal, ele, no entanto, se considerava um homem profundamente religioso e escreveu a seguinte célebre passagem, aspas, acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe.
e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens, fecho aspas. Apenas cito esta passagem do Einstein para registrar que esta ideia da religiosidade sem uma divindade já vem desde mais longe. Paralelamente às religiões institucionalizadas e à visão não religiosa da vida, existe também, e acho muito importante destacar, um humanismo espiritualizado, que se beneficia tanto da filosofia moral como de valores éticos colhidos em diferentes tradições religiosas. Compaixão, solidariedade, empatia e virtudes morais são traços comuns às diversas cosmovisões existentes. Subjacente a esta crença humanista está a regra de ouro, encontrada nos Analectos de Confúcio, no Tao Te Ching, na Bíblia hebraica, nos Evangelhos ou no nobre caminho óctuplo do budismo. Seu conteúdo essencial, o da regra de ouro, consiste em não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizessem. Mesmo princípio materializado em uma das proposições do imperativo categórico kantiano. Age de tal modo que a máxima da tua vontade, isto é, o princípio que a inspira e move, possa se transformar em uma lei universal. Fecho aspas. Em outras palavras, não crie regras especiais para si, mas paute-se pelas que devam ser aplicadas igualmente a todos. Uma última reflexão antes de encerrar esse tópico. Secularismo, como consta da advertência feita na epígrafe deste voto, que eu não li. A epígrafe é uma passagem do Dalai Lama, em que ele diz: secularismo, longe de implicar antagonismo em relação à religião ou às pessoas de fé, implica verdadeiramente em um profundo respeito e tolerância em relação a todas as religiões. Implica em mútua tolerância e respeito por todas as crenças e também pelos que não acreditam. Portanto, retomo eu. Uma última reflexão. Secularismo não implica em desapreço à religião ou à religiosidade. Tampouco significa que as religiões não possam vocalizar suas crenças ou participar do diálogo amplo e aberto que caracteriza a democracia contemporânea. É possível que uma sociedade seja moderna, plural e secular, e ainda assim a religião nela venha a desempenhar um papel importante. Exemplos emblemáticos nesse sentido são os Estados Unidos e o Japão. O secularismo se manifesta na convivência respeitosa entre cosmovisões diferentes, sendo que no espaço público deve prevalecer a razão pública, vale dizer, valores laicos que possam ser compartilhados por todos e por cada um, independentemente de suas convicções pessoais privadas. À vista do que vem de ser exposto até aqui, é possível destacar duas constatações importantes. A primeira, a modernidade e todas as transformações culturais e científicas dos últimos 500 anos não levaram ao ocaso das religiões, ao desaparecimento do sentimento religioso, nem tampouco eliminaram a necessidade humana por algum grau de espiritualidade. Embora a religião tenha sido removida do centro dos sistemas sociais, a decisão do indivíduo em relação a ela, seja para aderir a uma, seja para rejeitar todas, ainda constitui uma das escolhas existenciais mais importantes da sua vida. A segunda constatação é que, a despeito da proeminência das religiões tradicionais, o mundo contemporâneo caracteriza-se pelo pluralismo e pela diversidade nessa matéria. Estima-se existirem mais de 4.000 religiões distintas, distribuídas pelas 200 de países do planeta. Diante dessa realidade, o Estado deve desempenhar dois papéis decisivos, a meu ver, na sua relação com a religião. Em primeiro lugar,
cabe-lhe assegurar a liberdade religiosa, promovendo um ambiente de respeito e segurança para que as pessoas possam viver suas crenças livres de constrangimento ou preconceito. Em segundo lugar, é dever do Estado conservar uma posição de neutralidade no tocante às diferentes religiões, sem privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. É nesse ambiente que se insere o debate a respeito do ensino religioso nas escolas públicas. O que está em jogo na presente ação é a definição do papel do Estado na educação religiosa das crianças e adolescentes brasileiros. Cumpre, portanto, estabelecer qual a melhor forma de prepará-los com valores e informações para que possam fazer as suas próprias escolhas na vida. Portanto, presidente, esta é parte 1 das 3 partes do meu voto, e a mais longa, em que eu procuro pontuar que a religião não saiu de cena na vida contemporânea, como se supôs que aconteceria, e que uma das características essenciais da vida contemporânea é a pluralidade e a diversidade de religiões, e a posição humanista mais desejável é a de tolerância para que cada um possa viver a sua própria crença, merecendo o respeito e a consideração de todos. Feitas essas considerações, eu passo a analisar brevemente o ensino religioso nas escolas públicas, tal como disciplinado contemporaneamente no Brasil. Há 3 normas constitucionais que eu brevemente vou identificar que incidem sobre a matéria em discussão. A primeira delas é o parágrafo 1º do artigo 210 da Constituição, cuja dicção é a seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Portanto, a Constituição brasileira expressamente prevê o ensino religioso. Na audiência pública, muitas das entidades se manifestaram contrariamente à existência da regra constitucional. Bom, quanto a isso, não há nada que o Supremo possa, deva ou queira fazer. O Constituinte originário positivou a existência do ensino religioso e, portanto, não há inconstitucionalidade de norma constitucional originária e, consequentemente, esse é o direito vigente no Brasil. A segunda regra que merece destaque é o inciso 6º do artigo 5º da Constituição, onde se prevê a regra geral, o mandamento geral da liberdade religiosa, com o seguinte texto: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, o Estado brasileiro não tem uma posição hostil em relação à religião, tanto que prevê o ensino religioso e assegura a liberdade religiosa. A terceira regra relevante é a do artigo 19, inciso 1º, onde se lê a seguinte proposição: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Esse é o locus constitucional do princípio da laicidade. E mais à frente, nós veremos como fazer para conciliar esses 3 dispositivos. Vistas as normas constitucionais relevantes, nós verificaremos agora, examinaremos agora as normas infraconstitucionais relevantes, que de resto são as que foram aqui impugnadas. A primeira observação a fazer é que, após a promulgação da Constituição,
por mais de uma década, não houve regulamentação da norma constitucional que previa o ensino religioso. Ela veio a ser regulamentada em 1996, na primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Esta lei, presidente, na sua redação originária, que não é a que vige atualmente, assim dispunha: o ensino religioso de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter, e aí prossegue a LDB na sua redação original, em caráter 1, confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos, preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas. Portanto, a LDB, na sua primeira versão, previa ensino confessional ministrado pelos representantes das confissões religiosas. O inciso 2 fala do ensino interconfessional, que é uma variação do ensino confessional com um grau de ecumenismo. Portanto, vejam que, nesta primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases, desse artigo 33, que é o que está em discussão aqui, o dispositivo acentuava que o ensino religioso seria sem ônus para o poder público e, em discutível constitucionalidade, previa que ele fosse confessional, isto é, ligado a uma religião e ministrado pelos representantes desta religião. Esta primeira versão da LDB, ela durou não mais do que 7 meses, quando então se percebeu, penso eu, o equívoco do tratamento que havia sido dado à matéria. E aí sobrevém uma nova lei que modifica precisamente este artigo 33 e passa a dar a ele uma nova redação com o seguinte texto, artigo 33, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. O parágrafo 1º diz que os sistemas de ensino, portanto os estados e os municípios, regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Portanto, a nova redação suprimiu a referência a confessional e interconfessional. Como consequência, suprimiu a proibição de que houvesse ônus para o poder público, porque quando era confessional não podia mesmo haver ônus para o poder público, e vedou o proselitismo. Na exposição de motivos da nova lei, da nova versão para o artigo 33, escreveu-se, e considero relevante, porque a exposição de motivos revela a retratação do entendimento anterior. Diz a exposição de motivos: essencial neste projeto de lei é a proibição de quaisquer formas de doutrinação ou proselitismo, ou seja, a catequese, a pregação, a iniciação nos fundamentos de determinado sistema religioso. Eliminada a alternativa do ensino religioso confessional, é dispensável a expressão, aspas,
sem ônus para os cofres públicos, fecho aspas. Portanto, o propósito da nova redação foi eliminar o ensino confessional e a contrapartida foi permitir que os professores do ensino religioso fossem remunerados pelos cofres públicos. Isso, portanto, no que diz respeito à legislação brasileira interna. Houve uma primeira versão do artigo 33, que foi superada por esta nova versão do artigo 33, que acabo de ler, que, a meu ver, de maneira explícita, elimina o ensino religioso confessional em escolas públicas. Um outro documento normativo importante é o acordo entre o Brasil e a Santa Fé, em cujo artigo 1º reproduz em parte o artigo 33 da legislação brasileira, acrescentando, no entanto, a referência a católico e de outras confissões religiosas. Diz o parágrafo 1º do acordo Brasil-Santa Sé: o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. A menção expressa, portanto, a católico, dá margem à interpretação de que o acordo pretendera reentronizar o ensino confessional em escolas públicas. Expostas as normas constitucionais, presidente, e as normas infraconstitucionais relevantes, eu chego à terceira e última parte do meu voto, que diz respeito à solução da controvérsia constitucional. Como eu antecipei, a solução se encontra na confluência de 3 normas diversas. A que prevê o ensino religioso, artigo 210, parágrafo 1º, a que assegura a liberdade religiosa, artigo 5º, inciso 6º, e a que consagra o princípio da laicidade, artigo 19, inciso 1. Eu devo dizer que a simples presença do ensino religioso em escolas públicas já constitui uma exceção feita pela Constituição à laicidade do Estado. Por isso mesmo, a exceção não pode receber uma interpretação ampliativa para permitir que o ensino religioso seja vinculado a uma específica religião. E aqui penso ser importante discutir brevemente qual é o conteúdo jurídico deste princípio vital para o debate aqui, que é o princípio da laicidade. A laicidade pode ser repartida em 3 conteúdos diversos e importantes, dignos de nota aqui. O primeiro conteúdo do princípio da laicidade é a separação formal entre Igreja e Estado. E aqui há 3 problemas, na tese de que é possível o ensino religioso confessional, há 3 problemas de identificação entre o Estado e Igreja. O primeiro, o espaço público, que é a sala de aula, estaria sendo cedido para a pregação de uma religião específica. Em segundo lugar, o segundo momento de identificação proibida entre Estado e religião é o de permitir que professores sejam admitidos e remunerados, professores sejam admitidos como representantes das religiões, porque, de novo, há uma identificação entre o Estado e a Igreja, porque alguém admitido pelo Estado é um servidor público representa o Estado, ou apresenta o Estado, como se prefira. E, em terceiro lugar, haveria o problema de o Estado remunerar este professor representante de uma confissão religiosa. Portanto,
com todo o respeito por quem tem a convicção diferente, o ensino religioso confessional viola a laicidade porque identifica Estado e Igreja, o que é vedado pela Constituição. A incompatibilidade com todas as vênias me parece patente. O segundo conteúdo da ideia de laicidade é a neutralidade estatal em matéria religiosa. E a neutralidade, como nós vimos no artigo 19, inciso 1 da Constituição, ela veda que o Estado favoreça, obstaculize ou subordine-se a qualquer religião. Vejam a impossibilidade da manutenção da neutralidade se o ensino religioso for confessional. De acordo com o novo mapa das religiões, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, existem no Brasil 140 denominações religiosas identificadas. É materialmente impossível que a escola pública, respeitando a igualdade das religiões, ofereça condições para que 140 religiões diferentes e alternativas sejam ministradas dentro das salas de aula. Logo, algumas religiões terão que ser favorecidas. O que acontecerá, como dito da tribuna, será o favorecimento das religiões majoritárias. Ora, qualquer política pública ou qualquer interpretação que favoreça uma religião, mesmo que majoritária, quebra a neutralidade do Estado nessa matéria. Portanto, o ensino religioso confessional é incompatível com a laicidade também pela impossibilidade de preservação da neutralidade do Estado em relação às religiões. E, em terceiro lugar, a ideia de laicidade, ela também envolve o respeito à liberdade religiosa e o respeito ao direito de não ter qualquer religião. Veja-se, então, onde está a contradição aqui. Crianças e adolescentes no ensino fundamental estão em fase de desenvolvimento da sua personalidade e da sua autonomia. A recusa em assistir à aula de religião ministrada oficialmente obriga a criança, nós estamos falando de crianças de 6, 7, 8 anos, obriga a criança a uma atitude que a torna diferente dos seus colegas, numa fase em que o temor da exclusão é máxima e o pertencimento ao grupo faz parte do imaginário da formação desta criança. Portanto, obrigar uma criança de 6 anos a declarar-se diferente e a excluir-se da aula de religião confessional é impor a uma criança um ônus que ela não deve suportar, fere a liberdade religiosa dela e, no geral, fará com que ela silencie e participe da aula de religião confessional que não corresponde ao seu credo, para não se colocar como diferente no grupo. Portanto, penso que, também por esta razão, impor-se o ensino, admitir-se o ensino confessional, produz um resultado muito ruim para a formação de uma criança nesta fase da sua construção como cidadão. Não por outra razão, presidente, e eu não considero isso uma informação irrelevante, não que quando estejamos lidando com a Constituição, os sentimentos majoritários devam sempre prevalecer. Muitas vezes, o nosso papel é proteger o direito fundamental de uma pessoa contra todos. Mas, evidentemente, na construção de uma política pública e na interpretação de um dispositivo, não é indiferente nem irrelevante saber o que a sociedade pensa.
E eu aqui considero uma informação importante a seguinte: dos 31 participantes da audiência, gostaria de dizer que eu convoquei representante de todas as religiões e depois abri para inscrições de quem quisesse participar. E quase todos que postularam a admissão foram admitidos na audiência pública, de modo que quase todo mundo que quis se manifestar e tinha algum grau de representatividade pôde veicular o seu ponto de vista na audiência pública. Dos 31 participantes da audiência pública, 23 defenderam a procedência da ação e, portanto, o ensino não confessional. Sendo que 12 das entidades participantes eram de caráter religioso. Dentre as 12 entidades de caráter religioso, apenas 4 defenderam o ensino religioso confessional. Apenas para dizer que a defesa do ensino religioso confessional não é majoritário sequer no âmbito das instituições religiosas. Portanto, presidente, eu fiz algumas considerações pouco sociológicas, fiz as considerações jurídicas que me pareceram indispensáveis e gostaria de concluir enunciando as cautelas que são indispensáveis para assegurar que o ensino religioso nas escolas públicas seja não confessional e, sobretudo, que ele seja facultativo, porque há problemas nos dois domínios. E aqui, presidente, porque a Constituição prevê o ensino religioso e prevê a laicidade do Estado, o papel do intérprete é reconciliar essas duas proposições que guardam entre si claramente um certo grau de tensão. Portanto, muito embora na teoria seja possível compatibilizar o ensino religioso não confessional com a laicidade do Estado, a igualdade e a liberdade religiosa, não se pode ignorar as complexidades práticas de trazer a religião para dentro da sala de aula. O alerta foi feito por diversos participantes da audiência pública, em especial pela professora Roseli Fishman, que vejo aqui presente. E, portanto, presidente, eu concluo o meu voto com um obter dictum que considero muito relevante sobre as condutas e cautelas a serem seguidas para que a não confessionalidade e a facultatividade efetivamente prevaleçam. E aqui há alguns problemas. O primeiro é o seguinte: o Ministério da Educação, ele elabora parâmetros curriculares e conteúdos mínimos para todas as disciplinas do ensino básico. Porém, interpretou o artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como não tendo ele competência para fazer o que faz em relação a todas as disciplinas no tocante ao ensino religioso, que foi delegado aos sistemas de ensino, portanto, aos estados e aos municípios. Porém, o fato de caber aos estados e municípios organizarem os sistemas de ensino e o modo de admissão dos professores que vão ministrar ensino religioso, a meu ver, não impede que o MEC também, em relação ao ensino religioso, estabeleça parâmetros curriculares nacionais e conteúdos mínimos, porque é precisamente por não fazer isso que nos estados há muitos problemas em relação ao ensino religioso, como eu exemplificarei a seguir. Quer dizer, a falta de um paradigma nacional fez com que os sistemas estaduais de ensino produzissem nessa matéria uma Babel
de proporções bíblicas, tal como prevista no livro do Gênesis, em que cada um fala uma língua e ninguém se entende. Portanto, vejam o que aconteceu na prática pela inexistência de um padrão nacional estabelecido pelo MEC e que, a meu ver, produz grave violação da Constituição. Estados e municípios adotam modelos de ensino com contornos bastante diversos que incluem, vejam vossas excelências, ensino confessional, que é praticado em muitos estados, inclusive Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. Ensino interconfessional, que é praticado em grande número de estados. O ensino interconfessional é uma modalidade de ensino confessional, que fique claro isso. E o ensino sobre religiões, ou seja, não de religiões, sobre religiões, que é o ensino, que é o modelo adotado, por exemplo, no estado de São Paulo, onde penso que o cumprimento da Constituição se dá da forma mais adequada. Além da variação de modelos confessional, interconfessional e não confessional, há diferenças quanto ao modo como o conteúdo é transmitido, havendo casos em que o ensino religioso não é ministrado em forma de disciplina, mas sim de maneira transversal pelo próprio professor da turma. Transversal, quando você tem um único professor que ensina as diferentes matérias e ele embute o ensino religioso ali. Ainda, nos estados da federação, há sistemas em que a matrícula na disciplina ensino religioso é automática, devendo o aluno requerer o seu desligamento, se assim o desejar, o que provoca aquela situação a que eu me referia antes, de obrigar o menino a ter uma atitude comissiva para não ter aula de religião confessional. Em outros estados, a inclusão do aluno depende de manifestação expressa. Em alguns estados, a carga horária do ensino religioso pode ser ou não computada na carga horária mínima fixada na LDB. E os resultados da disciplina são ou não considerados para fins de promoção do aluno por série. Apenas alguns sistemas oferecem atividades alternativas para os não optantes da disciplina. Portanto, se a criança disser, eu não quero ter ensino religioso confessional, ela fica ociosa, sem ter aquelas horas para completar o mínimo exigido pela LDB. E, por fim, também se verifica grande variação no que diz respeito aos requisitos de admissão dos professores, dentre os quais vale destacar, e aí cada estado tem um critério. Alguns exigem diploma em ciências da religião, outros exigem graduação em nível superior em pedagogia, história, filosofia, sociologia. 3, outros admitem pessoas indicadas ou credenciadas por autoridades religiosas. E 4, pessoas com curso de formação oferecidos por instituições religiosas, em alguns lugares voluntários da comunidade é que vão ministrar o ensino religioso. Isso gera problemas significativos e há, por exemplo, um caso no Rio de Janeiro, onde este problema se coloca de uma maneira que todos os senhores vão perceber a gravidade de que se reveste o tema. Eu apenas preciso pedir licença para localizar o estado do Rio de Janeiro.
Veja-se o caso do Rio de Janeiro, que optou por adotar o modelo confessional, mesmo após a revisão da LDB. Em 2004, o Rio de Janeiro realizou um concurso público específico para o preenchimento de 500 vagas de professores de ensino religioso, sendo 342 vagas para professores católicos, 132 vagas para evangélicos e 26 para outros credos. Já começa um tipo de seleção pública que você discrimina pela religião. Mas é pior. De acordo com o edital, no ato da inscrição, os candidatos devem declarar a opção por um credo e serem credenciados pela autoridade religiosa. É uma lei, foi em 2004. Reconheceu-se ainda às autoridades religiosas o direito de cancelar a qualquer tempo o credenciamento quando o professor mudar de confissão religiosa ou apresentar motivos que o impeçam moralmente de exercê-la, caso em que, para permanecer nessa condição, o professor deveria apresentar novo credenciamento. Não há nada mais violador da laicidade do Estado do que alguém poder perder o seu cargo público por não ter mais o apoio de uma confissão religiosa. Portanto, é um modelo absolutamente incompatível com o texto constitucional. Portanto, e essa é a primeira de três observações antes de concluir, presidente, o MEC, para dar cumprimento ao mandamento constitucional do ensino não confessional e facultativo, deve estabelecer parâmetros curriculares e conteúdos mínimos do ensino de religião, sob pena de, na prática real, se violar gravemente o mandamento constitucional da laicidade. A segunda cautela, presidente, que eu destaco para este tema da concretização dos mandamentos constitucionais é que, em nenhuma hipótese, a investidura e permanência de um professor no cargo público de professor da rede pública pode depender de ato de vontade de uma confissão religiosa. E, em terceiro e último lugar, presidente, para assegurar a facultatividade do ensino religioso, como impõe a Constituição e a lei, impõem-se algumas salvaguardas, a saber, não se deve permitir a matrícula automática na disciplina de ensino religioso. É preciso que haja uma manifestação de vontade para se matricular nesta disciplina. Segundo, os alunos que optarem por não ter ensino religioso devem ter assegurado uma atividade acadêmica correspondente no mesmo horário, já que o ensino religioso é no horário normal da escola, sob pena dele ficar defasado no seu aprendizado e no número de horas mínimas que ele tem que preencher. Terceiro, o ensino religioso deve ser ministrado em disciplina específica e não transversalmente e muito menos confessionalmente ao longo de outras matérias. E os alunos devem poder se desligar da disciplina de ensino religioso quando lhes aprouver. Eu enfrento, presidente, um argumento trazido da tribuna pela ilustre advogada que representou a ateia, doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, quanto à questão dos ateus, que foi uma observação muito importante e muito interessante, que geralmente passa despercebida. Porque como 84% da população tem alguma religião, as pessoas focam na convivência entre as diferentes religiões. Porém, 16% das pessoas não têm nenhuma religião.
16% corresponde no mundo a 1,1 bilhão de pessoas. É o terceiro grupo mais numeroso no que diz respeito à relação com a religião. Depois do cristianismo e do islamismo, o terceiro grupo mais numeroso é o dos que não têm religião alguma. Portanto, eu acho que levar em conta também os sentimentos e as preocupações dessas pessoas é muito relevante. Eu apenas não estou acolhendo um pedido específico feito pela ilustre advogada no tocante à locução parte integrante da formação básica do cidadão, no artigo 33, o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão, porque eu estou de acordo com a frase. Eu acho que o cidadão pode, aliás, tem todo o direito de não ter qualquer religião, mas acho que faz parte da formação própria de uma pessoa ter conhecimento da religiosidade e das religiões que existem. Portanto, não acho que seja uma afronta a quem não professa alguma religião ter conhecimento de que elas existam. Pelo contrário, o que traz intolerância é o desconhecimento. E, portanto, conhecer as religiões eu acho muito importante. A vida me deu a bênção de ser filho de pai católico e mãe judia, o que me permitiu conviver num ambiente religioso multicultural, que me fez muito bem ao longo da vida e me fez ter apreço pelas duas formações religiosas. Vivi por circunstâncias da minha vida com uma família presbiteriana adorável e, quando estudei fora, em Yale, em 88 e 89, meu vizinho de porta era da Arábia Saudita, era um muçulmano praticante, e éramos amigos e tínhamos a melhor relação possível. Portanto, as pessoas, quando se conhecem, quando se olham nos olhos e são capazes de ter empatia, elas imediatamente desenvolvem a tolerância, porque é disso mesmo que nós estamos, presidente, falando aqui. Eu gostaria de deixar bastante claro que cada família e cada igreja podem expor os seus dogmas e as suas crenças para os seus filhos e para os seus fiéis sem nenhum tipo de embaraço. E que, da mesma forma, as escolas privadas podem estar ligadas a qualquer confissão religiosa, o que igualmente é legítimo. Existem importantes escolas católicas, existem importantes escolas judaicas e de outras confissões, mas não a escola pública. A escola pública, ela fala para o filho de todos, e não para os filhos dos católicos, dos judeus, dos protestantes. E ela fala para todos os fiéis. Portanto, uma religião não pode pretender apropriar-se do espaço público para propagar a sua fé. Isso seria uma recaída no velho patrimonialismo brasileiro de apropriação privada do espaço público, sempre com o máximo respeito às pessoas que têm convicção diferente. Portanto, presidente, eu concluo lendo a ementa do meu voto e a minha tese de julgamento. O princípio constitucional da laicidade, Constituição Federal, artigo 19, inciso 1, apresenta-se com 3 conteúdos: separação formal entre Estado e igrejas, neutralidade estatal em matéria religiosa e garantia da liberdade religiosa. 2. O ensino religioso nas escolas públicas, em tese, pode ser ministrado em 3 modelos: confessional, que tem como objeto a promoção de uma ou mais confissões religiosas;
2, interconfessional, que corresponde ao ensino de valores e práticas religiosas com base em elementos comuns entre os credos dominantes na sociedade. E 3, não confessional, que é desvinculado de religiões específicas. Terceira proposição da minha emenda. Somente o modelo não confessional de ensino religioso nas escolas públicas é capaz de se compatibilizar com o princípio da laicidade estatal. Nessa modalidade, a disciplina consiste na exposição neutra e objetiva das doutrinas, práticas, história e dimensões sociais das diferentes religiões, incluindo posições não religiosas, e é ministrada por professores regulares da rede pública de ensino e não por pessoas vinculadas às confissões religiosas. Quarta proposição da minha emenda. Procedência do pedido. Interpretação conforme a Constituição do artigo 33 caput e parágrafo 1º e 2º, e parágrafos 1º e 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do artigo 11, parágrafo 1º do Acordo Brasil-Santa Sé, aprovado por meio do Decreto Legislativo número 698 de 2009. Estou interpretando conforme a Constituição esses diplomas legais para assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Não preciso explicitar, mas, evidentemente, um padre católico, se fizer concurso público, pode ser professor, mas não na qualidade de padre. O mesmo vale para um rabino ou para um pastor, ou para um pai de santo. Portanto, não é que seja proibido recrutar militantes religiosos, é nesta qualidade, mas uma vez aprovado no concurso, evidentemente ele pode ser recrutado. E, portanto, estou propondo, presidente, a seguinte tese de julgamento, abro aspas. O ensino religioso ministrado em escolas públicas deve ser de matrícula efetivamente facultativa e ter caráter não confessional, vedada a admissão de professores na qualidade de representantes das religiões para ministrá-lo, fecho aspas. Peço desculpas por ter me alongado um pouco além do padrão, mas acho que, em razão da importância do assunto, da qualidade das sustentações e das preocupações que nos une a todos aqui em relação a essa matéria, isso se fez inevitável. Como voto, presidente? Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator, portanto, julga procedente o pedido para dar interpretação conforme nos termos descritos. Em razão do horário, eu suspendo. Vossa Excelência poderia passar-me uma cópia do voto? Certamente. Ainda hoje. Ainda hoje. Suspendo o julgamento para continuidade na sessão de amanhã e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, em especial a secretária das sessões, e encerrando a sessão, desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada a todos.